aqui é o pastor Mário Saltini, pastor da Sara Nossa Terra de Perdizes, São Paulo. O pastor Mário é um amigo meu e da pastora Marília de longa data já, né? A data que ele é meu amigo é maior do que ele é amigo da pastora Marília, não é verdade? O pastor Mário é uma bênção de Deus, tem um ministério muito forte, quebra de maldições, libertação, e vai trazer uma palavra maravilhosa nessa noite. Amém? Glória a Deus, pastor. Obrigado. Amém. Boa noite, igreja. Boa noite, irmãos, queridos. Um prazer estar aqui com vocês, é um privilégio, é uma honra, amém? E eu creio que também é um propósito de Deus, porque na verdade nem era para mim estar aqui em Novo Hamburgo e Canoas. Hoje eu estava numa reunião ontem em São Marcos e nós estávamos resolvendo negócios e acabou que concluímos a nossa reunião e deu para descer a serra. E como eu tinha prometido para o pastor já há alguns dias, eu falei que se eu tivesse um tempo livre aqui, eu viria para a igreja de Canoas, amém? Então, é um prazer estar com vocês aqui, e eu espero que Deus nos abençoe muito nessa noite, que Deus fale muito aos nossos corações, e Ele vai falar em nome de Jesus, amém? Quero deixar um abraço também para o pessoal de São Paulo, está nos acompanhando aí no link, já mandei para São Paulo, para os guerreiros lá de Perdizes, que Deus abençoe todos, tá bom? Pode sentar, vamos abrir a palavra de Deus, no livro de 1 Samuel, capítulo 17, nós vamos falar sobre derrotar gigantes. O título da minha mensagem é Derrotando e Vencendo Gigantes. Diga, derrotando e vencendo gigantes. Quantos tem gigantes para vencer? Todos nós temos, né? Todos temos desafios. E como é importante nós vencermos esses desafios. Então, 1 Samuel, capítulo 17, eu vou ler o verso 1 até o 11, depois 24 até 27 e 31 até 46, para nós ministrarmos a palavra. Todos acharam? Diz assim: os filisteus reuniram suas tropas para guerrear em Socó, que fica em Judá. Eles acamparam entre Socó e Azeca, em Éfes-Damim. Saul e seus homens de Israel se reuniram e acamparam no vale de Elá, e ali ordenaram a batalha contra os filisteus. Os filisteus estavam num monte, e os israelitas estavam em outro monte, ficando o vale entre eles. Então, do arraial dos filisteus saiu um guerreiro chamado Golias. Ele era da cidade de Gate e tinha quase 3 metros de altura. Trazia na cabeça um capacete de bronze e vestia uma couraça de escamas de bronze, que pesava uns 60 quilos. Trazia caneleiras de bronze nas pernas e um dardo de bronze sobre os ombros. A haste de sua lança era como um eixo de um tecelão, e a ponta da sua lança era de ferro, e pesava mais de 7 quilos, e diante dele ia o escudeiro. Golias parou e gritou para as tropas de Israel: para que vocês saíram para formar a linha de batalha? Não sou eu, filisteu, e vocês, servos de Saul? Escolham entre vocês um homem que venha lutar comigo. Se ele puder lutar comigo e me matar, seremos servos de vocês. Mas se eu vencer e o matar, vocês serão nossos servos e nos servirão. E o filisteu continuou: hoje eu desafio as tropas de Israel. Dê-me um homem para que lute comigo. Quando Saul e todo Israel ouviram estas palavras do filisteu, ficaram assustados e com muito medo. Pula para o verso 24. Todos os israelitas, vendo aquele homem, fugiam dele e com muito medo diziam uns aos outros: vocês viram aquele homem? Ele veio para afrontar Israel. O rei dará muitas riquezas para quem matar aquele homem. Também lhe dará a filha em casamento.
e a casa de seu pai isentará de impostos em Israel. Então Davi perguntou aos homens que estavam perto dele: o que será dado ao homem que matar esse filisteu e livrar Israel de tal afronta? Quem é esse filisteu incircunciso para afrontar os exércitos do Deus vivo? Agora você pula para o 31. Alguns homens que haviam ouvido estas palavras de Davi foram anunciá-las a Saul, que mandou chamar Davi. E Davi disse a Saul: que ninguém desanime por causa dele. Este seu servo irá lutar contra esse filisteu. Porém, Saul disse a Davi: você não poderá ir contra esse filisteu para lutar contra ele. Você ainda é jovem e ele é guerreiro desde a sua mocidade. E Davi respondeu: este seu servo apacentava as ovelhas do seu pai. Quando vinha um leão ou um urso, levava um cordeiro do rebanho, eu saía atrás dele, batia nele e o livrava o cordeiro da sua boca. Se ele se levantava contra mim, eu o agarrava pela barba e o golpeava até matá-lo. Este seu servo matou tanto o leão como o urso, e este filisteu incircunciso será como um deles, porque afrontou os exércitos do Deus vivo. E Davi continuou: o Senhor me livrou das garras do leão e das garras do urso. Ele me livrará das mãos desse filisteu. Então Saul disse a Davi: vá, e que o Senhor esteja com você. Saul vestiu a Davi com a sua própria armadura, pôs um capacete de bronze na cabeça dele, vestiu-o com uma couraça. Davi cingiu a espada sobre a armadura e tentou andar, pois jamais havia usado. Então Davi disse a Saul: não posso andar com isso, porque nunca usei isso. E Davi tirou aquilo de sobre si, pegou o seu cajado na mão, escolheu 5 pedras lisas do ribeiro e pôs no alforje de pastor que trazia consigo, e sua funda na mão, e foi na direção do filisteu. O filisteu também vinha caminhando e se aproximava de Davi, tanto à frente dele e o seu escudeiro. O filisteu olhou e, vendo Davi, o desprezou, porque era apenas um moço ruivo e de boa aparência. O filisteu disse a Davi: será que eu sou um cachorro para que você venha contra mim com pedaços de pau? E pelos seus deuses, o filisteu amaldiçoou a Davi e disse mais a Davi: vem aqui que eu darei a sua carne às aves dos céus e aos animais do campo. Davi, porém, disse ao filisteu: você vem contra mim com espada, com lança e com escudo. Eu, porém, vou contra ti em nome do Senhor dos exércitos, o Deus dos exércitos de Israel, a quem você afrontou. Hoje mesmo o Senhor entregará você nas minhas mãos. Quantos dizem amém? Glória a Deus. Quantos conheciam essa história? É um texto bem conhecido, é um texto bastante divulgado, mas às vezes nem todos entender e compreender essa palavra em nome de Jesus. Feche teus olhos, curva a tua cabeça. Pai, em nome de Jesus, nós estamos aqui reunidos em teu nome. Senhor, nós queremos entender a tua palavra, porque ela é viva e eficaz, mais cortante que a espada de 2 gumes, que penetra ao ponto de separar alma e espírito, juntas e medulas, apta para nos fazer discernir, perceber os propósitos do teu coração. Não há criatura que não se manifeste na tua presença, e hoje nós tomamos a tua palavra, ó Deus, para que possamos entender, ó Deus, na razão, tudo aquilo que o Senhor quer restaurar, reconstruir no homem interior de cada um de nós. Em nome de Jesus, nós declaramos que a batalha é do Senhor, por isso nós te convidamos, Pai, em nome de Jesus, vai à frente,
desbarata todos os nossos adversários e entrega, Senhor, nas nossas mãos a vitória que o Senhor tem para cada um de nós, em cada detalhe de nossas vidas, em nome de Jesus. A igreja diga amém, glória a Deus. Coloca a mão na tua cabeça e diga assim: agora eu entrego a minha mente ao Senhor dos Exércitos, para que Ele possa levar todos os meus pensamentos cativos e obedientes ao poder da palavra de Deus, em nome de Jesus. Amém? Para que você não se distraia e não perca um fio da meada, porque o texto é muito rico e tem muita coisa para a gente observar nesse texto. Amém? Gente, quem tem gigantes, né? Desafios a vencer aí? Todos nós temos, né? E é um privilégio estar aqui com vocês, encerrando essa campanha do mês de agosto, apesar de que hoje é 1º de setembro, mas Deus me trouxe aqui, me dando a honra de finalizar essa campanha com vocês. E eu quero dizer que todos os gigantes são os desafios diários que eu e você temos, que nós enfrentamos, lutas, situações, adversidades, grandes problemas, aflições que passamos, perdas, situações que parecem insuperáveis. Quantos já passaram por isso? Ou ainda estão vivendo algum tempo desse? Caracteristicamente, os gigantes têm um grau de dificuldade maior de serem vencidos. Golias era um gigante difícil de ser vencido, por isso que era um grande desafio, assim como as lutas que nós enfrentamos. Quando olhamos para os nossos desafios, sejam eles em quais áreas forem, profissional, vida emocional, sentimental, qualquer área, ministério, liderança, estas coisas às vezes nos dão medo, sim ou não? É comum nós sentirmos medo, termos dúvidas diante de grandes desafios. Os questionamentos começam a surgir no homem interior, na alma, no coração de cada um de nós. Será que eu vou vencer? Será que eu vou dar conta? Será que eu consigo superar? Será que eu consigo transpor essa dificuldade? Quantos já pensaram assim? Isso é característica de grandes guerras, de grandes desafios. E isso tem relação com todos nós, porque enfrentamos isso diariamente. Se não for todos os dias, mas de tempos em tempos, todos nós, inclusive nós pastores, que somos homens e mulheres como qualquer um outro. Amém? Não existe super-homem. Fala assim, ele falou. Não, fale com fé. Fala, ele falou que não existe super-homens. Então nós não somos super-homens e também temos os nossos desafios. E nós cremos que a igreja ora por nós, né, pastor? Para nós vencermos. Amém? Eu vim aqui para enfrentar um gigante que tem me afrontado. Mas eu tenho certeza que Deus vai me dar a vitória, em nome de Jesus. Apesar de ser um grande desafio, uma grande batalha, eu creio que Deus já tem a vitória preparada. É só não chegou ainda na minha mão, mas vai chegar, em nome de Jesus, amém? Agora vamos ver como que são essas guerras, que tipo de características essas grandes guerras que nós enfrentamos têm, para que você possa identificá-las. Porque é natural do homem sentir medo e ter o desejo, a vontade de recuar diante de grandes desafios. E, na verdade, você só vence gigantes. Quantos querem vencer? Quando você enfrenta. Quando você enfrenta gigantes, você vence. Se você recuar, Deus vai fazer com que eles reapareçam em alguns momentos da sua vida. Porque talvez você não estava pronto para vencê-los naquele instante, mas um tempo mais adiante, Deus vai colocar
as mesmas batalhas novamente para nós enfrentarmos. Amém? O verso 1 diz assim: os filisteus se ajuntaram, reuniram as suas tropas para uma guerra. Problemas nunca andam sozinhos. Parece uma coisa assim até meio desigual, porque quando enfrentamos um problema, geralmente vem 2, vem 3, vem 4, surge uma grande multidão ou uma grande situação difícil de vários problemas, várias circunstâncias nos afligindo. Isso é uma característica de momentos de grandes desafios. Os problemas nunca vêm sozinhos, eles andam em turma, por isso são chamados momentos de tribulação. Tribulação. Pastor, estou passando por um momento de tribulação, porque são vários problemas. Eu não sei se já passou na sua casa, na casa de todo mundo acontece. Tem hora que o fogão queima, a geladeira, depois é o lava-louça. Quantos já passaram por isso? Às vezes a gente brinca e fala, está naquela fase, está queimando tudo. O carro dá problema no motor, a geladeira pifa, a máquina de lavar dá problema. Problemas, coisas que acontecem, coisas inesperadas que nos pegam de surpresa. E quando que essas coisas acontecem? Geralmente quando estamos num momento de muita calmaria, quando parece que está tudo bem e você sente que você está tranquilo, aí surge um grande problema, uma notícia inesperada, algo que te abala e que às vezes te coloca um medo que te faz retroceder, recuar. E eu quero dizer que medo, diga medo, é uma arma, é uma estratégia das trevas para nos fazer recuar. O diabo não quer que você avance. Fala, diabo, hoje eu vou aprender estratégias para vencer todos os grandes desafios que vocês colocarem diante de mim. Amém? Pode aplaudir o Senhor? O medo é uma estratégia, é uma arma das trevas para te impedir, para te atrapalhar, para roubar, matar e destruir teus sonhos, teus projetos. E o que vai te fazer vencer o medo não é coragem. As pessoas confundem muito isso e acham, não, eu tenho coragem, eu vou enfrentar. Coragem não vence o medo, o que vence o medo é a tua fé. Posso ouvir um amém? O que vence a fé, o que vence o medo é a fé. Se o mal tem uma estratégia, nós também temos no bem uma ferramenta poderosa. Diga, eu tenho uma ferramenta poderosa para vencer todas as dificuldades, todas as adversidades que se apresentarem durante a minha vida. Quanto maior for o problema, maior será a minha fé. Você pode aplaudir você em nome de Jesus? O tamanho do risco que aceitamos correr, o tamanho do desafio que aceitamos enfrentar, ele é correspondente, ele é proporcional à conquista que você vai ter. Eu vou comprar um carro, pastor. Glória a Deus. É um desafio, não é? É. Você vai ter que enfrentar talvez um financiamento parcial, se não for um financiamento total. Isso é dificuldade. Você precisa ter fé para fazer isso. Claro que você não faz só com a fé. Você tem uma estratégia financeira para isso. Mas você precisa ter fé. Eu vou comprar um apartamento. Precisa ter fé. Eu já contei para vocês como eu comprei meu apartamento. Vou dar uma palhinha então para vocês. Um dia eu estava num culto lá na Rua Augusta, em 2008, mais ou menos 7, 8. E Deus falou comigo: eu vou te dar um apartamento.
E quando Deus fala isso, algumas pessoas acham que Deus vai fazer cair na tua cabeça um apartamento pronto, e não é isso. Deus vai te dar sabedoria para comprar um apartamento. E eu, na época, eu era só pastor. Eu estava no tempo integral, eu tinha vindo transferido de Goiás para São Paulo, não tinha a mínima condição de comprar nada, mas eu tomei posse daquele desafio, daquela palavra de Deus sobre a minha vida. E o bispo Robson pregou sobre o reino de Deus se dilatando através da propriedade do povo de Deus, porque quando um cristão compra uma propriedade, ele está dilatando o reino de Deus. Você entende o que eu estou falando? Dilatando geograficamente. E eu tomei a palavra e comecei a escolher onde eu iria morar, e pegava panfletos na rua, e um dia eu peguei um que eu gostei, e fui lá conhecer. Estava em terra, não tinha obras ainda, eles estavam fazendo a marcação do terreno e tal. Eu entrei com o meu carro dentro do terreno, pedi permissão, entrei dentro do terreno, tirei os sapatos, tirei as meias, pisei no barro e declarei a palavra de Deus. Tua palavra diz, Senhor, aonde pisar a planta dos vossos pés, te darei por herança. E é neste lugar que eu estou escolhendo vir morar. Eu não sei como, Senhor, mas o Senhor vai fazer um milagre e vai me trazer morar aqui, porque é este lugar que eu escolhi morar estrategicamente, pela beleza do condomínio, pelas condições, por tudo eu estou escolhendo este lugar que o Senhor me pediu para escolher. Fui lá, falei com o vendedor, com o corretor, e dei um cheque fé datado. Já viu cheque fé datado? Não tinha data para cair. Eu falei que quando eu tivesse dinheiro eu ligava para o corretor e mandava ele depositar. E continuei orando. Apareceu uma pessoa na igreja e me ofereceu um emprego. E eu falei que eu ia orar a Deus para ver se eu ia aceitar. E eu orei a Deus. E ele perguntou para mim assim: quanto você quer ganhar? Eu falei: eu vou orar a Deus para saber quanto eu vou te pedir de salário. E quando eu orei a Deus, Deus falou assim: soma o teu custo de vida, o teu aluguel, tudo que você tem hoje de despesa, mais a prestação do teu novo imóvel, do teu apartamento, porque vai ser isso que ele vai te dar. E foi exatamente isso que eu fiz, e foi exatamente isso que aconteceu. E aí eu pude ligar para o corretor e mandar o cheque ser depositado. Deus é fiel. Deus vai te dar estratégias para vencer desafios. Deus vai falar ao teu coração, colocando ideias, coisas lógicas. Eu falei um cheque fé datado, mas você só faz isso se você tiver uma estratégia. Porque se você não tiver estratégia, você vai dar um cheque sem fundo. Não faça isso de qualquer maneira. Tenha fé motivada ou inspirada, tracionada por uma atitude, por uma ação, porque é isso que te leva a vencer. Quantos dizem amém? Então o tamanho dos riscos, e claro, eu aceitei um risco, comprar um apartamento financiado, e financiado pelo, como é que chama? Esses programas de financiamento, não é Minha Casa Minha Vida, Sistema Financeiro Habitacional, ganhando 10 anos, 15 anos, sei lá, graças a Deus, desde 2008, passando em 2020, está chegando o final, né? Já venci metade, glória a Deus, e Deus tem me honrado. Agora veja bem, quem era Davi? Davi era um menino franzino, pequenininho. Davi era um pastor de ovelhas, pequeno, baixinho, franzino, despreparado. Exatamente como nós nos sentimos diante das adversidades. Você olha para o desafio, para a situação e fala assim: eu não vou dar conta, eu não vou conseguir enfrentar isso. E é assim que nós nos sentimos às vezes. Davi nunca havia sido treinado como um guerreiro, como um homem do campo, da caça, das batalhas, da luta. Diferentemente de Golias, que era um homem preparado, um guerreiro treinado, preparado para grandes batalhas. Estava extremamente armado, treinado. Agora eu pergunto: Deus
coloca os seus filhos, o seu povo, em desafios insuperáveis? Você acha que Deus vai te colocar diante de um desafio que você não consiga vencer? Você acha que Deus vai colocar um sonho no teu coração que você não seja capaz de alcançar? Que Deus é esse que coloca sonhos no coração dos seus filhos ou do seu povo e não te dá capacidade de alcançar? Então a primeira coisa que eu e você precisamos entender, que aquilo que parece impossível, se Deus te permitiu enfrentar, e se Deus te permitiu desejar, Ele mesmo já tem uma estratégia, ou um caminho para você ter êxito, vitória, naquele desafio. Você pode aplaudir o Senhor? Talvez você ainda não entendeu, ou talvez você ainda não enxergou a estratégia, mas que existe, existe. E todas as vezes que Deus nos dá um desafio, ou coloca diante de nós um grande problema, Ele está querendo provar a sua fé. Tem até uma música que diz: toda vez que a minha fé é provada, Deus me dá a chance de crescer um pouco mais. E Deus faz o povo dele crescer e se esticar, ser aumentado, dilatado, quando passamos por grandes provações. Quantos dizem amém? Agora, é certo que a derrota nos humilha, traz dor, exposição. Ninguém gosta de perder, ou tem alguém aqui que gosta? Ninguém gosta, mas nem jogo de palitinho, não é? Nem jogo de palitinho. Eu sou corintiano, imagina, corintiano é raçudo, é guerreiro. Quantos corintianos tem aqui? Bom, sempre tem um, dois, olha, parece, corintiano tem em todo lugar, até no sul. Estou brincando, gente. A derrota traz dor, traz sofrimento. Olha o verso 8, o que diz? Golias parou e gritou para as tropas de Israel: para que vocês saíram para formar uma linha de batalha? Não sou eu o filisteu e vocês os servos de Saul? Escolham entre vocês um homem que possa lutar comigo. Se ele puder lutar e me matar, seremos servos de vocês. Mas se eu vencer e o matar, vocês serão os nossos servos e nos servirão. Então, a derrota sempre expõe o derrotado. A derrota sempre te coloca no campo da desonra. Em compensação, a vitória te dá o privilégio e o prazer da conquista, do prestígio, da honra, dos prêmios e do galardão. É assim que funciona, a vida é assim. Olha o verso 24, o que aconteceu. Todos os israelitas, vendo aquele homem, fugiam dele, com muito medo, e diziam: vocês viram aquele homem? Ele veio para afrontar Israel. O rei dará muita riqueza para quem matar aquele homem. Também lhe dará a sua filha em casamento, e a casa de seu pai isentará de impostos em Israel. Então o prêmio traz honra. Além das conquistas, ele traz honra. E esse é o grande desafio, porque mexe com a alma, mexe com a tua autoestima, mexe com a tua vida emocional. Quando estamos diante de desafio, sentimos dois medos: o do enfrentamento, o do confronto, e o do sentimento da derrota, que muitas vezes, se você não tiver fé, já te abate para enfrentar o desafio. Então, enfrentamos, fala assim, está amarrado. Ah não, mas amarra com força, fala, está amarrado. Em nome de Jesus. Porque se você for para a batalha com um sentimento de derrota, ou com um sentimento de que você não vai vencer, provavelmente isso vai acontecer. Porque está escrito: como imagina em tua alma, assim o é. Assim vai acontecer. Então, como eu e você podemos enfrentar grandes lutas, grandes desafios? Com coragem, coragem de crente. E coragem de crente tem
cara de pitbull, cara de feroz, e vai para a luta com fé, porque toda vez que a minha fé é provada, Deus está me dando uma oportunidade de crescer, de conquistar mais. Quantos dizem amém? Davi, ele sabia quem ele era, ele sabia que ele era filho de Deus, e ele sabia que Deus não ia colocá-lo em latadas. A palavra de Deus diz: nunca vi um justo ser envergonhado. Então, se você estiver diante de um desafio, vá com esse entendimento. Os justos, os filhos de Deus, o povo de Deus, aqueles que estão alinhados com a palavra, não podem sofrer derrotas. Sofrem derrotas quando não estão preparados para aquela batalha. Por isso a palavra de Deus te ensina a calcular a batalha que você vai enfrentar. Como você vai para a batalha? Você vai com a cara e com a coragem, sem fé e sem estratégia, sem elaborar um plano? Provavelmente você vai ser abatido. Vá para os seus desafios com uma estratégia. Davi sabia quem ele era. Olha o verso 34. Davi respondeu: este seu servo apacentava as ovelhas do pai. Quando vinha um leão ou um urso e levava um cordeiro do rebanho, eu saía atrás dele, batia nele e livrava o cordeiro da sua boca. Ele tirava o cordeiro das garras do leão e do urso. E ele diz: se ele se levantava contra mim, eu o agarrava pela barba, o golpeava até matá-lo. Este seu servo matou tanto o leão como o urso. Este filisteu incircunciso será como um deles, porque afrontou o exército do Deus vivo. E é isso que nós precisamos entender. Quando estamos diante de um desafio, o desafio não é só teu, mas é um desafio para o povo de Deus, para o exército de Deus. É contra o reino as ameaças. Você nunca está sozinho nas tuas adversidades. Posso ouvir um amém? Você nunca está sozinho diante de grandes desafios. O que você precisa entender é quem está contigo. E eu digo, quem está conosco nas batalhas é o Senhor dos exércitos, é o Deus vivo, é o poderoso, é o Shaddai, é aquele que vence todas as batalhas. A palavra de Deus diz: agindo Deus, ninguém impedirá. Se Deus estiver com você, e aí você tem que ter a primeira estratégia: a minha batalha é bíblica ou não? Porque tem gente que se mete em batalhas erradas, equivocadas, que não tem um lastro na palavra de Deus, e aí provavelmente essa batalha você encontrará uma derrota. Mas se as tuas batalhas estiverem estrategicamente mapeadas e guardadas debaixo da força, diga debaixo da força, debaixo da unção e da direção de Deus, para cada batalha que eu enfrentar, Deus me dará uma vitória, em nome de Jesus, amém? Você pode aplaudir o Senhor bem forte? Quero dizer para vocês que o mundo espiritual tem dois campos de batalha, e aí começam as lutas. Na tua mente, coloca a mão assim na cabeça, diga: na minha mente, através dos meus pensamentos. O que você pensa a teu respeito quando você é desafiado? Que tipo de pensamentos você tem a respeito dos seus desafios, das lutas que você enfrenta? E que tipo de sentimentos? Porque a alma é o outro campo, aonde acontecem as batalhas. As batalhas só acontecem nestes dois campos, alma e mente. Domínio próprio. Se não tivermos o domínio próprio, nós vamos entrar com dúvidas, questionamentos, insegurança, medo diante dos desafios. E provavelmente, se entrarmos assim, somos derrotados. Davi foi enfrentar Golias e ele sabia quem ele era. Ele sabia que ele havia derrotado um leão e um urso. Ele falou: se esse filisteu vem contra mim, ele está desafiando o exército do Deus vivo. E o próprio Deus vai fazer com que ele seja derrotado na minha presença. Quantos dizem amém? Encarar as adversidades com naturalidade
Faz cara de vencedor. Enfrenta. Não deixe o seu adversário saber que você tem medo, apesar de ser natural termos medo. Mas encare as adversidades como um vencedor, com naturalidade. Não valorize demais os seus desafios. Não valorize. Saiba que é difícil vencer. Respeite as adversidades, mas não entre desmotivado, entendendo que as dificuldades são maiores do que as possibilidades da vitória. Davi sabia que ele ia enfrentar um gigante. Saul tentou colocar uma armadura nele, e Saul era muito maior que ele. Davi era pequenininho, franzino, colocou a armadura, ele parecia um Robocop, não conseguia nem se mexer. Ele falou: não, esse negócio aqui não vai dar certo. Davi entendeu que armas naturais não servem para batalhas espirituais. Tem pessoas que vão para as guerras e esquecem que são filhos de Deus e deixam as armas espirituais nos armários. E guerra espiritual se vence com atitude espiritual. Ora que melhora. Quantos dizem amém? Respeite as adversidades, mas não sinta medo destas situações. Encare cada uma delas. Toda dificuldade tem um ponto fraco. Toda adversidade, todo desafio, todo gigante tem um ponto fraco. E Davi olhou para aquele gigante e falou: vixe, a testa dele é grande demais. Se eu acertar uma pedrinha nele, ainda que seja pequena, esse gigante é capaz de debulhar para o chão. Davi sacou que o bicho tinha uma testa muito grande. Era grande, mas a testa, a mira era muito maior. E você pode olhar para suas adversidades e tentar buscar esse ponto fraco, sem desprezar as suas lutas, as suas batalhas, as suas dificuldades. Aliás, não subestime os seus adversários, não subestime as suas dificuldades. Olha o verso 42 e 43, o que diz: o filisteu olhou e vendo Davi o desprezou, porque era apenas um moço ruivo e de boa aparência. O filisteu disse a Davi: será que eu sou um cachorro, para que você venha contra mim com pedaços de pau? Ele olhou Davi, pequeno, desarmado, despreparado, com pedras, pau na mão. Falou: esse aí eu vou detonar, eu vou destruir. Ele subestimou o adversário. E ainda que o seu adversário não seja um gigante, nunca subestime os seus adversários. Davi disse, verso 44, vem aqui, Golias disse: vem aqui e eu darei a sua carne aos aves dos céus e os animais do campo. Porém, Davi disse ao filisteu: você vem contra mim com espada e lança, e com escudo, eu porém vou contra você em nome do Senhor dos exércitos, o Deus dos exércitos de Israel, a quem você afrontou. Ele falou: eu vou na força do meu Deus, eu vou na força do meu Senhor. Ele sabia quem ele era em Deus, e ele se revestiu do poder e da força de Deus. E aqui está o grande segredo das nossas batalhas, das nossas adversidades. Quando eu e você somos confrontados, a afronta não é pessoal, não é contra a tua vida, não é somente contra a tua casa e tua família, mas sim contra o exército do Deus vivo. Porque tem um exército atrás de nós, e tem um exército na tua frente, lutando pelas tuas batalhas, te tornando forte. Quantos livramentos Deus nos dá dia a dia, e nós nem percebemos. Quantas vitórias Ele nos dá, sem que nós possamos reconhecer aquilo que Deus está fazendo. Quantos estão entendendo o que eu estou falando? No verso 40, Davi diz
que despreza as coisas naturais, quando ele retira a armadura e pega somente o cajado nas mãos. Ele foi enfrentar um gigante, mas ele não abriu mão daquilo que representava a sua autoridade espiritual. Por isso é importante você, igreja, aprenda isso. Você que está me vendo pelo canal do YouTube, estar debaixo de autoridade te faz forte. Te faz forte ao ponto de você não entender, porque você não precisa de armas poderosas na mão, você precisa de estratégias intelectuais e emocionais, estar revestido da força e do poder de Deus e estar debaixo de autoridade, para Deus nos tornar vencedores. Quantos podem dizer amém? Davi não desprezou a autoridade que Deus havia dado sobre a vida dele. E aí ele escolhe 5 pedras. Diga, 5 pedras. Imagina você 5 pedrinhas para enfrentar um grande desafio. E Davi pega pedras. O que diz aí na palavra? Que tipo de pedras Davi escolheu? Pedras? Puxa vida, você já viu alguma pedra lisa fazer algum machucado em alguém? Pedras pequenas e arredondadas e lisas, diz o texto. E coloca no seu alforje e vai enfrentar o gigante. Deus já deu talentos para cada um de vocês. A equipe de louvor pode vir para cá me ajudar, eu estou terminando. Deus já deu talentos para cada um de nós. Parece que esses talentos não vão fazer nada, não vão machucar os nossos adversários, mas saibam que os talentos que Deus nos deu são poderosos para fazer sempre infinitamente mais. Diga, infinitamente mais do que aquilo que você pensa, daquilo que você calcula. Deus já capacitou cada um de nós com talentos espirituais, com dons, para vencer grandes desafios, vencer adversidades, grandes batalhas. Olhe para dentro de si mesmo e saiba quem você é, porque a minha força não vem dos meus músculos, nem da minha intelectualidade, mas vem da dependência que eu tenho do Senhor. Quantos podem dizer amém? E Deus já nos capacitou. Eu quero te convidar, fecha a tua palavra. Quais foram os dons e os talentos que Deus já te deu? Aliás, quantos Ele já nos deu? E às vezes nós nem mensuramos, às vezes nós nem fazemos conta daqueles dons que Deus nos deu. Deus nos deu dons de discernimento, de percepção. Outro dia eu estava numa situação que eu queria procurar uma pessoa, foi ontem, lá em São Marcos. Essa pessoa tinha mudado de escritório e eu não sabia onde procurá-lo, se bem que São Marcos não é tão grande assim para achar alguém. Mas eu estava junto com o pastor Gabriel, o irmão do pastor Ismael. Eu entrei no carro e falei, vamos ali. Não, para aí que eu vou aqui nessa loja perguntar. Mas por que, pastor? Eu falei, eu estou sentindo de perguntar ali. 2, 3 casas adiante. E eu fui lá e o cara me falou, o endereço é esse, esse e esse. Tem sentimentos que nós temos. Presta atenção na sensibilidade que Deus te deu. Presta atenção nos talentos que Deus te deu para sair de situações estreitas, adversas, coisas que você nem imagina. Se vocês conseguirem tocar essa música que eu falei. Amém? Eu quero orar hoje para você que tem sentido que Deus permite você entrar em desafios, mas você se sente abatido por você mesmo. Você nem aceita entrar nas batalhas, porque tem medo e recua. E Deus quer te fazer conquistar, avançar, encontrar coisas maiores. Quantos dizem amém?
Os primeiros gigantes que nós precisamos vencer estão dentro de nós. São as dúvidas, a insegurança, o medo, os questionamentos. Se você conseguir vencer esses 4 gigantes, você vai olhar para as suas batalhas e para as suas adversidades de uma maneira muito diferente. Fique de pé, vamos orar em nome de Jesus. Deus, eu quero colocar diante de Ti a Tua igreja. Ó Deus, porque precisamos aprender a vencer as nossas batalhas, ó Deus, com fé, baseados na força, na unção, no mover sobrenatural da Tua palavra, que já foi ministrada e liberada sobre cada um de nós. Por isso, Deus, eu oro em nome de Jesus, para que venha fogo dos céus, Senhor, visitando a igreja, passa sobre cada um de nós um fogo sobrenatural, um fogo 100 vezes mais forte, que queime da cabeça aos pés, no corpo, na alma, no espírito. Queima, Deus, as dúvidas, os pensamentos contrários, ó Deus, as nossas fragilidades, ó Deus, a insegurança. Hoje eu repreendo em nome de Jesus todos os demônios que se apropriam dessas áreas na tua vida, na tua mente, na tua alma. Em nome de Jesus eu oro para que eles sejam amarrados e subjugados pelo poder da palavra de Deus. Que o medo caia por terra, toda insegurança saia em nome de Jesus, e que para cada batalha, cada um de nós possa vencer, superar os seus próprios desafios, na força e no poder. Diga: na força. Não, diga com voz de crente, diga: na força e no poder do Senhor dos exércitos, eu vou vencer cada batalha que se apresentar durante a minha vida. Para cada batalha, Deus tem uma vitória, em nome de Jesus. Hoje eu ordeno os meus gigantes interiores caiam por terra. A dúvida, o medo, os questionamentos, a insegurança, as minhas fragilidades emocionais, hoje eu repreendo cada uma delas e ordeno subjugadas pelo poder da palavra de Deus. Saiam agora da minha mente, da minha alma, em nome de Jesus, para nunca mais voltar, porque para cada gigante Deus já me capacitou com talentos, dons, coisas que vão me fazer forte e vitorioso diante de cada desafio, em nome de Jesus. Amém? Você pode aplaudir bem forte o Senhor? Aleluia, bem forte que é para Ele.